A paz de Yahshua, louvado seja o nome de Yah, o glorioso, o majestoso, o poderoso. Continuando o livro de Enoque, capítulo 5, as visões de Enoque sobre o céu, o inferno e o juízo final. Após ter entregue a mensagem do Altíssimo aos vigilantes, Enoque foi levado pelos anjos a diferentes lugares para ver as maravilhas dos céus, da terra e dos abismos. Os anjos que guiavam Enoque disseram: Enoque, escriba da justiça, estas coisas te serão mostradas, para que compreendas a ordem da criação e os destinos reservados para os justos e os pecadores. Primeiro fui levado a um lugar onde as águas nunca cessam de fluir. Vi rios de fogo e colunas flamejantes que desciam sem fim. Todo lugar brilhava como uma luz intensa. Perguntei aos anjos que estava comigo: que lugar é este? Este é o lugar extremo dos céus e da terra. Aqui se encontram os fundamentos dos céus. Depois fui levado a um lugar onde os elementos estavam misturados: vento, água e fogo. Lá vi as bases da terra e os depósitos dos trovões, relâmpagos e tempestades. Tudo estava perfeitamente organizado, segundo o mandamento do Criador. Os anjos me disseram: estes são os tesouros da criação, preparado para o dia em que o Criador executará juízo sobre os homens e os anjos. Em outro lugar vi os vigilantes que haviam sido acorrentados por sua desobediência. Eram figuras terríveis, cheias de desespero. Os anjos que me acompanhavam disseram: esses são os vigilantes que desceram à terra e se uniram às mulheres. Agora estão acorrentados até o grande dia do juízo. Seus filhos, os gigantes, foram destruídos fisicamente, mas seus espíritos malignos permanecem na terra, causando destruição e maldade. Depois fui levado a um lugar onde estavam os espíritos dos mortos. Vi 4 câmaras separadas, uma para os justos que descansavam em paz, e outras 3 para os pecadores, cheias de sofrimento. Perguntei aos anjos: que lugar é este? E eles responderam: este é o Senhor, onde os espíritos dos homens aguardam o dia do juízo. Os justos estão em paz, mas os pecadores sofrem em antecipação ao julgamento do Criador, que virá no dia do juízo final. Serão lançados ao fogo eterno. Depois fui levado a um lugar de fogo ardente que nunca se apaga. Era um local cheio de coluna de fogo, em constante movimento. Perguntei: que lugar tão aterrador é este? Os anjos responderam: este é o lugar reservado para os espíritos rebeldes e os pecadores que rejeitaram o Criador. Aqui permanecerão por toda a eternidade. Então fui levado a um monte sagrado, mais alto que qualquer montanha da terra. E sobre este monte vi o trono do Criador, cercado por rios de fogo
e milhares de anjos que cantavam e louvavam ao Altíssimo. Os anjos me disseram: este é o trono do Altíssimo, onde ele julga toda a criação do monte sagrado. Vi uma árvore gigantesca, cuja fruta era mais bela do que qualquer outra. Perguntei: que árvore maravilhosa é esta? E os anjos responderam: esta é a árvore da vida. No dia da restauração, esta árvore será dada aos justos, que comerão de seu fruto e viverão para sempre. Então me mostraram um vale cheio de rocha e fogo. Esse vale, disseram os anjos, era o lugar onde os reis e poderosos que haviam oprimido os justos seriam julgados e destruídos. Fui levado a diferentes lugares na terra, onde vi os tesouros da criação. Vi montanhas de ouro, prata e pedras preciosas, e também vi rios e jardins cheios de vida. Os anjos disseram: tudo isso foi criado para que os homens desfrutassem, mas muitos usaram essa riqueza para a maldade. No dia do juízo, essas coisas serão restauradas aos justos. Irmãos, precisamos entender que a palavra de alma é profundamente tocante aos nossos corações, ao nosso espírito e à nossa alma. Por isso, precisamos dar valor, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que ser corajosos para buscar a verdade, para que nós conheçamos a profundidade do amor do Criador e também da sua justiça, porque os homens têm rejeitado a verdade, têm rejeitado a salvação, o amor, o perdão, a bondade, a misericórdia do Criador, pois com muito amor Ele tem enviado seu próprio Filho para passar por um sacrifício de dores, sentindo o peso do pecado da humanidade sobre si, mas a palavra diz que Ele foi até o fim e disse: está consumado. Também Ele disse: Pai, perdoe porque não sabe o que faz, pois quando Ele estava lá na cruz, o Yahshua, o Filho do Altíssimo, Ele viu os homens sem misericórdia, sem amor, sem sentimento algum, pelo Criador, pelo Salvador que na cruz sofria no lugar deles, para que ele viesse ter uma chance de restauração e salvação. E hoje em dia nós vemos como nos dias de Noé, os homens bebendo, fumando, se casando, dando em casamento, fazendo coisas que desagradam o Criador. E a palavra diz que
tudo que o homem semear, também colherá. E a palavra diz que, por que se queixam os homens? Por causa dos seus pecados. Aí está a resposta. Porque os homens estão vivendo o caos da terra. Não podem descansar, porque ficam receosos quanto ao que pode acontecer com eles. Mas a palavra diz que devemos buscar a verdade, pois ela é poderosa para nos deixar seguros no caminho, passar para nós proteção. A hora é agora. Precisamos decidir pela salvação das nossas almas. E para isso, temos que se arrepender dos nossos pecados, se converter dos nossos maus caminhos, se afastar de pessoas que não têm compromisso com a luz, pois eles têm escolhido o caminho lá, o caminho da perdição, o caminho da maldade. Por isso a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não podemos fazer exceção de pessoas. Todos precisam ouvir a verdade. E aqueles que resistirem, esses pagarão pelos seus pecados. Mas aqueles que receberem em seus corações a restauração que o Pai quer fazer nas suas vidas, fazendo eles, tornando eles em cidadãos dos céus, para glorificar o Criador. A hora é agora. Precisamos ser cidadãos do céu. Precisamos ser cidadãos do céu. E para isso, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos abandonar o caminho da mentira, da fantasia, da fábula e outra coisa mais, que o homem tem dado ouvido. Mas a palavra é clara quando diz que nós precisamos dar ouvido à verdade que sai dos lábios do Criador, que é o nosso Pai de verdade, o glorioso, que tem prazer de abençoar os seus filhos de verdade, que se esforçam para agradá-lo, que se esforçam para obedecê-lo, que se esforçam para crescer na graça e no conhecimento. Eles querem mais e mais do Criador, porque eles se sentem em paz, alegre, seguro, esperançosos quanto as promessas do Criador feitas para os seus filhos de verdade. A palavra diz que o Pai não ouve a pecadores, mas Ele tem levantado profetas, mensageiros, pastores, ensinadores, segundo a verdade, para que cada um venha ajudar o próximo
próximo a se libertar, a se limpar dos pecados que eles têm cometido. Quantos agradando o mundo por aí? Quantos agindo conforme o mundo? Quantos praticando o que o mundo pratica, porque eles estão olhando não para a alma dos homens que estão perdidos no mundo, mas estão olhando para o comportamento, para a veste mundana. E aí, quando acordam, eles estão igual ao mundo. É como a palavra diz: os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Por quê? Porque os filhos da luz têm a verdade com eles, mas eles não querem praticar a verdade. E os filhos das trevas, indiretamente, fazem coisas que glorificam ao Criador. Quando nós vemos, através de uma atitude de amor, de comportamento, da parte dos filhos das trevas. Por isso que o Pai tem dito que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a palavra diz que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós somos da luz e precisamos brilhar, para que outros que estão perdidos na escuridão possam ver a luz em nós, para poderem se interessar, como um incentivo a ele. Nós temos que nos posicionar, dar testemunho do que é verdadeiro, pois temos recebido a mudança, temos recebido a glória, que é a presença do Pai nas nossas vidas. Ele habita em nós, para que nós possamos abrir a boca e sem medo dizer: convertemos, 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 porque é chegado o reino dos céus. A hora é agora. Temos que pedir perdão diariamente dos nossos pecados, porque mesmo quando nós não evangelizamos as pessoas, nós estamos pecando. E esse pecado, ele pode muito bem impedir-nos de viver eternamente com o Salvador. Porque o Pai tem dado uma ordem, e quem tem juízo obedece. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E o Evangelho é de arrependimento e de santidade. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não obstante muitos estarem praticando o evangelho contrário, a palavra diz que eles são anátemas, são malditos. Por isso estão pegando o evangelho do dinheiro, da prosperidade, dos bens materiais. Eles estão pregando esse evangelho aí, que não está trazendo nenhum benefício às ovelhas. Quantos fracos na fé, porque não têm recebido a verdade em seus corações. Eles estão fragilizados. E o culpado das ovelhas estarem fracas espiritualmente são os líderes, que se acham no direito de tosquear as ovelhas, tirar tudo delas, e não se importar de cuidar, fortalecendo a sua mente, fortalecendo o seu coração,
na fé em Yahshua, para a glória de Yahweh, o Criador. A hora é agora, não temos que passar adiante. Quando a palavra diz que somos testemunhas, temos que passar a mensagem, quer seja curta ou longa, não importa. O importante é passar, é semear a semente da vida. E se eles crerem, serão salvos. Se eles crerem, terão vida eterna, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. E precisamos entender isto. Precisamos entender isso, porque no juízo o Pai não terá prazer nem misericórdia na vida dos pecadores, porque ele dirá: eu não vos conheço, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, vamos procurar fazer a vontade do Pai, para que não ouçamos dos seus lábios: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque nesta hora, nesse momento, não haverá misericórdia, perdão para ninguém. Não, a condenação cairá como um peso, uma tonelada em cima do ser vivente, e ele chorará amargamente pela eternidade adentro. Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, pois a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque muitos já estão desistindo da fé, porque não querem obedecer. Importa obedecer o Criador e não a homem. Tem pessoas que ficam idolatrando o homem, ficam obedecendo a homem, mas quando o Pai fala, eles não dão ouvido. Porque mente cauterizada. E quantos estão cegos espiritualmente, estão mudos e surdos espiritualmente, estão vivendo como uma estátua. E a palavra diz que bem-aventurados aqueles que adoram o Criador em espírito e em verdade, e que seguem o Salvador para a vida eterna. Glória, glória a Yahweh, glória, glória a Yahshua, pois ele tem se manifestado para nós de diversas formas, para que nós possamos dar valor e ir adiante. A glória dele, o poder é dele, o Criador dos céus e da terra. E nós que obedecemos a ele, viveremos nesta alegria que vem do Espírito dele. E é isso que importa. Portanto, irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, ajude o canal aí, ajude o canal, dá apoio ao canal, porque o Pai está te dando a chance de você ter a tua vida restaurada para viver segundo a verdade até a morte, para depois ser ressuscitado para a glória eterna. Então, dê o seu joinha nos comentários, faça teu pedido de oração, creia tão somente. Vamos apoiar a verdade, vamos apoiar o reino do Criador, porque desta maneira seremos abençoados e viveremos na posição de bem-aventurado. Glória, glória, glória a Yahweh, porque tem nos concedido mais um dia na conta da nossa existência. Glória a Yahweh, 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 Yahweh.
glória, 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 El, 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 Ei, El, Shá.